Imagine ser expulsa de um lugar diante de todos, carregando no ventre um filho que ninguém queria reconhecer. E anos depois voltar, não só com esse filho, mas também como herdeira de tudo aquilo que tentaram te tirar. É exatamente isso que aconteceu comigo. Uma história de humilhação, dor, superação e uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo essa história. Agora sim, vamos começar. Eu estava grávida quando me chamaram de oportunista na frente de 100 pessoas. Eu ainda não conhecia o som do coração do meu filho, mas conheci o som da risada dos convidados quando a mãe do homem que eu amava apontou o dedo e disse: "Olhem bem, é isso que acontece quando a porta da cozinha dá para o salão." Eu me lembro do gelo nos copos, do brilho do lustre, do vestido vermelho que eu comprei parcelado em 6 vezes e do gosto metálico do choro que não descia. Eu saí da festa de aniversário de 50 anos da empresária Serena Monteiro pela escadaria dos fundos, com o salto preso entre 2 pedras e a promessa silenciosa de que ninguém me veria implorar. Nem por aceitação, nem por migalha, nem por um sobrenome. Eu conheci Arthur Monteiro servindo café. Ele vinha sempre para as reuniões do prédio onde eu trabalhava como atendente. Chegava antes dos sócios e esperava os outros no balcão, comentando sobre a chuva de novembro em Belo Horizonte, o trânsito da Afonso Pena, o pão de queijo do meu bairro. Ele era gentil de um jeito que parecia desavisado, uma gentileza que desarmava. De repente, eu estava no banco do passageiro do carro dele, ouvindo Chico Buarque a caminho da Serra do Curral, com a cidade acesa lá embaixo, e a sensação de que a vida podia ser um trilho que finalmente me levava a algum lugar. Durante meses, ele foi esse lugar. Quando contei que estava grávida, ele segurou meu rosto com as 2 mãos e me beijou a testa. "A gente vai dar um jeito", disse, e eu quis acreditar. Mas a notícia viajou mais rápido do que a coragem dele. 2 dias depois, recebi um convite frio para a festa de Serena. "Já que você insiste em fazer parte da família, venha conhecer a família", escreveu a assessora. Eu não entendi. Só entendi quando, no meio do parabéns, as luzes diminuíram e as telas mostraram fotos minhas saindo do prédio de Arthur, manchetes falsas de portais duvidosos, comentários venenosos de perfis anônimos. Alguém me puxou pelo braço até o centro do salão. Serena ergueu a taça e me olhou de cima a baixo. "A senhorita acha que barriga compra aliança? No meu mundo, não." Arthur não disse nada. O silêncio dele foi maior do que qualquer insulto. Eu percebi ali que o meu amor, por mais sincero, não era suficiente para vencer o medo que ele tinha da mãe, do conselho, da imagem, do sobrenome. Eu desci a escada com a mão no corrimão gelado e a outra no ventre, onde já existia um coração de 5 milímetros. Na rua, chovia. Chovia como se a cidade inteira quisesse me lavar daquela vergonha. Nos dias seguintes, eu descobri que perder um emprego é mais fácil do que perder um apelido. Golpista grudou em mim como cheiro de óleo. A gerente me chamou, disse que nessa fase eu não teria condição de ficar no balcão. Fui embora com a rescisão que mal pagava o quarto que eu dividia e por alguns dias vivi da economia de moedas e da insistência de levantar. Eu batia em portas de lojas no centro, oferecia currículo, ouvia "depois voltamos a falar" e sentava no banco da praça para sentir meu filho mexer, como se ele pudesse me responder com um chute: "Vai, mãe." A pessoa que me respondeu foi Dona Amélia, uma senhora de cabelos brancos presos num coque alto que me viu chorando num ponto de ônibus na Savassi e me ofereceu um guarda-chuva. "A chuva não precisa de plateia, minha filha", disse. E eu ri pela primeira vez em dias. Ela insistiu para que eu tomasse um chá na casa dela, uma casa antiga em Santa Efigênia, cheirando a livros e hortelã. Eu contei um pedaço da minha história e ela contou que morava sozinha desde que o marido se fora. Perguntou se eu sabia cozinhar arroz solto,
passar camisa sem brilhar e cuidar de jardim. Eu sabia. Então fique, disse. Moro numa casa grande demais para uma mulher só, e o mundo é grande demais para uma mulher grávida sozinha. Fiquei. Com Dona Amélia, reaprendi os ritmos da vida. Toda manhã, regávamos as samambaias da varanda. À tarde, eu preparava seu café com bolo de fubá. À noite, lia os livros que ela trazia do escritório do antigo marido, um contador que sabia transformar números em histórias. Aprendi o que era debenture, holding, governança. Aprendi que por trás de cada empresa havia mulheres que seguravam o improviso e homens que temiam o fracasso como criança teme o escuro. Às vezes, alguém trazia caixas e mais caixas de papéis para a casa. Outras vezes, vinham advogados e amigos antigos. Eu ouvia pouco e observava muito. Não era curiosidade mórbida, era sobrevivência. Meu filho nasceu numa madrugada de agosto, com cheiro de pão quente e chuva fina. Dei o nome de Miguel, porque precisava de um anjo de guerra ao meu lado. Quando o peguei no colo, jurei que ninguém o chamaria de erro. A certidão de nascimento tinha o espaço do pai em branco. Eu mandei uma mensagem a Arthur, com uma foto do bebê. Ele visualizou e não respondeu. Dias depois, um emissário me procurou com um acordo. Era dinheiro suficiente para calar uma necessidade, mas insuficiente para calar a verdade. Havia uma cláusula pedindo que eu me comprometesse a nunca declinar a identidade do pai. Eu recusei. Preferi continuar com o meu trabalho na casa de Dona Amélia, revezando mamadas com contas a pagar, noites em claro com planilhas que eu não precisava, mas queria entender. Foi numa dessas noites que Dona Amélia entrou na sala com um envelope grosso. Chegou a hora, disse, e se sentou na poltrona, olhando-me como quem olha uma fotografia antiga. Contou-me que conhecera Serena Monteiro muito antes de Serena se casar com o patriarca dos Monteiro. As duas haviam começado jovens, em escritórios pequenos, fazendo a empresa dos outros acontecer. Em algum momento, os caminhos se cruzaram de um jeito torto. Um contrato rompido, uma amizade esgarçada, um amor que vira campo de batalha. Eu saí daquela guerra com 2 ganhos, a paz e a lucidez, disse. Usei os 2 para construir discretamente o que me faltava. Mostrou-me papéis. Havia ali participações que eu jamais imaginaria. Uma teia de pequenas cotas, empresas de fachada, acordos que no conjunto formavam um controle silencioso de uma parte importante do Grupo Monteiro e de outras companhias vizinhas. Há quem ache que poder é gritar. Eu sempre preferi sussurrar. Eu só queria entendê-la. E ela foi didática. Explicou que não tinha filhos e que me escolhera não por pena, mas por me ver levantar da humilhação com as mãos ocupadas, uma mão no corrimão, outra na barriga. Herdeiro é quem sabe cuidar, disse, e colocou o envelope nas minhas mãos. Dentro havia um testamento recente, me nomeando herdeira universal. Eu chorei com culpa, alegria, medo. Não me mate antes da hora. Ela riu. Eu ainda quero o prazer de te ver ocupando a cadeira que negaram a você. Os anos seguintes foram de estudo e trabalho. Eu me matriculei num curso de administração noturno, aprendi a ler balanço como quem decifra carta antiga. Fui a assembleias como observadora, conheci conselheiros, ouvi a arrogância de alguns e a sabedoria silenciosa de outros. Miguel cresceu correndo entre prateleiras de livros e vasos de samambaia. De vez em quando, uma reportagem sobre Arthur cruzava meu caminho. Uma viagem de negócios, um prêmio, um noivado desfeito. Eu fechava a página antes que doesse mais do que o necessário. Às vezes, o via de longe em eventos, sempre protegido pelo guarda-chuva invisível do sobrenome. Não nos falávamos. Quando Miguel completou 6 anos, Dona Amélia adoeceu. Foi rápido e foi suave, como tudo nela. No último dia segurou minha mão e a de Miguel. Não tenha piedade de quem teve a chance de ser melhor e não foi, sussurrou. Mas não confunda justiça com vingança. Uma alimenta, a outra corrói. Partiu com o sol batendo no rosto como se estivesse apenas cochilando. No cartório, o testamento foi lido.
Eu assinei papéis que me tremiam nas mãos. Tornava-me legalmente herdeira de um patrimônio que não cabia em ideia. O que mais pesou, porém, não foram os números. Foi a carta que ela deixou para mim. 2 páginas de letra firme dizendo que um dia eu iria precisar voltar ao lugar de onde fui expulsa. Vá com o que nunca puderam tirar, sua dignidade, e leve o que eles tentaram negar, seu nome e o nome do seu filho. Voltar foi um ato de coragem e de logística. Eu precisava de conselheiros, precisava de estratégia, precisava de coragem para olhar Serena nos olhos e dizer: estou aqui. Marquei a assembleia extraordinária como sócia majoritária de uma das holdings que sustentavam o Grupo Monteiro. Escolhi um vestido azul marinho sem brilhos, prendi o cabelo num rabo de cavalo e segurei a mão de Miguel com a outra. Ele me perguntou se ia ter bolo. Eu disse que não, mas que talvez tivesse aplauso. Ele riu sem entender. Na recepção, os rádios comunicadores zumbiam. Reconheci rostos. O porteiro que um dia me barrara, deixei que me cumprimentasse sem constrangimento. No elevador, meu reflexo me devolveu uma mulher que parecia comigo e com a menina que eu fui, mas com outra coluna. Chegamos ao vice-cito andar. As paredes de vidro mostravam a cidade com todos os seus bairros, como se a geografia fosse um mapa de cicatrizes e conquistas. A sala do conselho estava cheia. Serena estava na cabeceira, intacta no seu posto de rainha. Arthur, 2 assentos à esquerda, mais magro, os cabelos mais curtos, os olhos com aquela mesma gentileza tensa de anos atrás. Eu anunciei meu nome e minha posição. Entreguei os documentos ao jurídico. A leitura foi um murmúrio que pareceu longo, mas durou 3 minutos. Quando o advogado concluiu que, por força de um encadeamento societário, eu passava a ser a maior acionista individual, vi o contorno do mundo se mover 1 milímetro. Serena se levantou. Isso é um absurdo, disse. Quem é você para sentar aqui? Eu respirei. O menino Miguel apertou minha mão. Eu sou Isabela Duarte. Fui humilhada nesta casa quando carregava o neto que a senhora fingiu não existir. Hoje volto como herdeira de Dona Amélia Vasconcelos, cuja discrição construiu a base que sustenta as paredes deste andar. Estou aqui por direito e por dever. Arthur tentou dizer meu nome, mas eu ergui a mão. Primeiro, falei de governança. Propus mudanças no comitê de ética, a revisão de contratos com fornecedores que eram primos de diretores, a transparência de benefícios. Não era um discurso inflamado, era a lista de quem estudou. Serena me interrompeu. Você quer vingança? Eu olhei para o menino que desenhava um prédio no canto do bloco de notas. Quero que ele, quando crescer, não precise de sobrenome para ser respeitado. A reunião se esticou, como reuniões se esticam quando a história resolve ajustar suas contas. Em dado momento, Miguel pediu água. Arthur, num gesto automático, levantou-se para buscar. Voltou com o copo e ficou parado, sem saber se devia ou não entregar. Eu assenti. Ele se abaixou e, com a voz baixa, disse: sou amigo da sua mãe. Miguel respondeu: minha mãe tem muitos amigos, mas pai eu não tenho. A sala ficou pequena. Arthur piscou devagar, como quem é atravessado por uma flecha que não vê. Eu não o salvei daquele silêncio. Há silêncios que são remédios. No final da tarde, a Assembleia me elegeu para presidir o conselho. Alguns aplaudiram por convicção, outros por cálculo. Eu aceitei por missão. Do lado de fora, os jornalistas esperavam. Alguém soprou a história em 140 caracteres e ela virou manchete. Quando perguntaram se eu buscaria reparação na justiça pela humilhação do passado, respondi: a melhor reparação é reorganizar o presente. Anunciei o primeiro ato, a criação de um fundo para apoiar grávidas vulneráveis com abrigos e empregos temporários, em nome de Amélia. Não para fazer caridade de foto, eu disse, mas para construir degraus para quem só encontrou escada rolante quebrada. No dia seguinte, recebi um pedido formal de Arthur para conversar. Eu marquei na minha nova sala. Uma sala ampla, vazada de luz, com vista para as ruas onde um dia peguei ônibus chorando. Ele entrou com as mãos nos bolsos e o queixo baixo.
Eu fui um covarde, disse sem preâmbulos. Eu devia ter te defendido. Devia ter defendido nosso filho. Eu respondi que arrependimento não apaga vídeo nem devolve emprego perdido. Ele assentiu. Eu não quero apagar nada. Quero começar a escrever o que eu deveria ter escrito antes. Quero estar presente. Eu perguntei se ele entendia o que significava estar presente. Tempo, constância, nome no registro, escola, febre às 3 da manhã, reuniões de pais. Ele disse sim, e dessa vez eu acreditei. Não porque confiasse cegamente, mas porque a sombra nos olhos dele era honesta. A regularização da paternidade aconteceu num cartório que cheirava a verniz e papel novo. Miguel assinou um desenho no verso de uma via e perguntou se agora ele tinha um sobrenome a mais. Disse que sim, que tinha, mas que isso não mudava quem ele era. Serena não compareceu. Mandou flores brancas com um cartão que dizia "Desejo paz". Eu coloquei as flores na recepção do abrigo que inauguramos na mesma semana. Paz não é um arranjo para enfeitar sala. Paz é uma obra. Houve, é claro, resistência. O braço curto do velho poder tentou me empurrar para o clichê. A vingativa, a ressentida, a moça que deu sorte. Eu respondia com consistência, relatório, emprego criado, dívida renegociada, creches corporativas, licença estendida para homens cuidarem dos filhos. O boato morre de fome quando você o deixa sem farofa. Serena, isolada em seu trono, foi se encolhendo. Um dia, pediu uma reunião. Entrou na sala com um broche de pérola que refletia a luz. Eu errei, disse, olhando-me de frente. Mas errei por amor ao meu filho e medo da ruína. Eu lhe disse que o amor que humilha é amor com defeito de fábrica. Ela sorriu de leve. E você, Isabela, ama com que defeito? Respondi que meu defeito era não esquecer. Então, por favor, lembre-se também de que você um dia precisou de mão estendida. Eu prometi me lembrar. E me lembro até hoje. Miguel cresceu entre reuniões e parques. Sabe diferenciar orçamento de brinquedo de orçamento de obra. E aprendeu que pedir desculpas é verbo de gente forte. Arthur passou a buscá-lo na escola às quartas e aos sábados de manhã levava o menino para andar de bicicleta na Praça da Liberdade. Eu assistia de longe, às vezes, com uma saudade que não sabia de quem tinha. Nós dois, eu e Arthur, nos tornamos pais que conversam. Não voltamos a ser casal. Não porque fosse impossível, mas porque o amor entre nós mudou de forma, como um rio que encontra um desvio e decide seguir paralelo. Éramos dois adultos que aprenderam a respeitar o contorno da vida um do outro. E isso, descobri, é um tipo raro de felicidade. Anos depois da minha volta, fui convidada a discursar na mesma sala onde um dia fui expulsa pelo riso. Era a celebração dos 70 anos do grupo. Subi ao palco com um vestido simples e um colar de prata de Dona Amélia. Olhei para a plateia e comecei com a frase que me acompanhou desde a escada de pedra. A humilhação é um degrau. Você escolhe se pisa para subir ou se deita para ser pisada. Contei sobre o fundo de apoio às mães, sobre as meninas que agora estudavam logística com bolsa, sobre as funcionárias que passaram a liderar projetos antes restritos a sobrenomes. Contei sobre um menino que me perguntou na semana anterior se vergonha é para sempre. Não, eu disse no microfone. Para sempre é o que você faz depois. Quando terminei, vi Serena em pé, aplaudindo. Pareceu sincero. Arthur estava ao lado de Miguel, que comemorava como quem comemora gol. Naquela noite, desci a mesma escada da primeira vez. Toquei a pedra fria com a mão, não por superstição, mas por gratidão. O corredor cheirava a cera nova e a cidade lá fora estava em festa de luz. Dentro de mim, um silêncio bom. O silêncio de quem não precisa provar nada para ninguém, porque a vida, como um livro bem escrito, já se encarregou de mostrar que as páginas seguintes valem mais do que as anteriores. Eu cheguei naquele lugar como a moça que veio pela cozinha. Voltei como herdeira, sim, mas voltei sobretudo como mãe que atravessou a tempestade com o filho nos braços. Hoje, quando me perguntam o que eu ganhei,
Penso em números, prédios, salas, mas respondo sempre do mesmo jeito. Ganhei o direito de escolher minha voz. E é com ela que encerro esta história. Não porque o passado tenha deixado de doer, mas porque aprendi a medir a dor com uma régua nova, feita de trabalho, de justiça e de amor. Se um dia você for empurrada a escada abaixo, não esqueça o que eu aprendi na chuva. Segure com uma mão no corrimão, com a outra proteja o que é seu e suba. A cidade inteira pode rir. O riso deles não muda o seu destino. O seu passo, sim.